Bom, gente, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade às aulas de agricultura. E só fazendo uma introdução, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre a agropecuária intensiva e a agropecuária extensiva. Também nós vamos falar sobre um sistema agrícola tradicional, conhecido como plantation. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre outros 3 sistemas agrícolas tradicionais, bastante conhecidos, tá bom? Os sistemas agrícolas tradicionais, eles vão fazer um contraponto àquele sistema agrícola comercial que falamos na última aula, com exceção desse que nós vamos falar hoje, que é o sistema de plantation, que apesar de ser um sistema agrícola comercial, ele também é considerado tradicional, principalmente devido ao longo tempo em que ele é praticado. Tá? Mas a gente vai deixar para falar dele especificamente nos próximos slides. Só relembrando aqui, a agropecuária é um termo que vai estar relacionado à agricultura e à pecuária, que estão entre as principais atividades econômicas da atualidade. E ao lado do extrativismo, que podem ser 3, né? Animal, vegetal e mineral, compõem todas as práticas sociais e econômicas no meio rural. Praticamente todas as práticas econômicas e sociais no meio rural. Todas essas atividades que eu falei formam o setor primário da economia. Mas só que existem métodos e sistemas que se apresentam de formas diferenciadas de produção, conforme principalmente o nível de desenvolvimento tecnológico das propriedades e também das condições das pessoas que realizam essa atividade tão essencial para a nossa vida. Por esse motivo, em termos de classificação, a gente pode dizer que existem 2 tipos de produção, a agropecuária intensiva e a agropecuária extensiva. Nós vamos começar falando sobre a agropecuária intensiva. A agropecuária intensiva vai se caracterizar como uma modalidade de produção que utiliza intensivamente a biotecnologia e diversos outros tipos de tecnologias, como máquinas modernas e também técnicas bastante sofisticadas de produção. Ela também utiliza diversos tipos de insumos para otimizar a produção e assim aumentar a produtividade e ainda proporcionar uma diminuição do tempo entre o plantio e a colheita, no caso da agricultura. Por exemplo, é muito comum antes do plantio fazer a correção do solo através da aplicação de calcário. Isso é o que a gente chama de calagem. Essa técnica ela corrige a acidez do solo. E eu falei isso na aula passada. É feita também a fertilização do solo por meio de fertilizantes químicos. As pragas, principalmente os insetos, são controlados pelos agrotóxicos, que também podem ser chamados de defensivos agrícolas. Esse é só um nome mais bonitinho que eles encontraram para substituir a palavra veneno, né, que é o que, na verdade, são os agrotóxicos. Todos esses insumos possuem um alto poder no combate a organismos nocivos às lavouras, mas, infelizmente, eles também são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e à nossa saúde. Na maioria dos casos, nesse tipo de produção, é utilizada também sementes e espécies que são imunes ou resistentes às pragas. Além disso, é cada vez mais comum o uso de semente geneticamente modificada, as sementes que são conhecidas como transgênicas, né? A gente deve falar desse assunto especificamente mais para frente, numa aula de forma mais aprofundada. Uma outra característica importante nesse tipo de produção é que a maioria da mão de obra utilizada na agropecuária intensiva é uma mão de obra bastante qualificada. Beleza? E no caso específico da pecuária intensiva, consiste na criação de animais pelo confinamento e a adoção de procedimentos tecnológicos bem sofisticados, como a manipulação genética, inseminação artificial, entre outras estratégias de produção. Aqui nesse slide a gente pode ver essas imagens que mostram como o rebanho fica confinado em uma área restrita, recebendo uma alimentação balanceada, principalmente à base de ração. Só relembrando rapidinho que a pecuária é a produção que corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e também reprodução de animais domésticos para fins econômicos. Esses animais vão ser comercializados e abastecer o mercado consumidor. A carne que nós comemos no nosso dia a dia vem dessa importante atividade que é conhecida como pecuária, tá bom? Então, galera, diante disso, há uma grande aplicação de técnicas no preparo do solo, no cultivo e, por que não dizer, também da colheita, né? Isso tudo, é claro, que vai
resultar em altos índices de produtividade nesse tipo de produção, chamada produção intensiva, tá? Agropecuária intensiva. Ela está muito relacionada à agropecuária comercial, que foi assunto do vídeo anterior. E esse é um sistema muito mais comum em países desenvolvidos. Já nos países subdesenvolvidos, como é o caso aqui no Brasil, quando esse sistema ele é utilizado, geralmente a produção é destinada principalmente ao mercado externo. Agora, então, nós vamos falar sobre a agropecuária extensiva, tá? Que é o oposto da agropecuária intensiva. A agropecuária extensiva é um sistema agrícola caracterizado pelo uso de técnicas rudimentares e tradicionais na produção. Esse sistema pode ser encontrado tanto nas pequenas propriedades, que são os minifúndios, mas também pode ser encontrado nos latifúndios, o que vai caracterizar a agricultura extensiva é a baixa utilização de técnicas modernas, mecanização, insumos da área plantada, tá bom? Por ser uma modalidade de produção que dispõe de poucos recursos para investimento, as caras técnicas de produção agrícola e os caros maquinários, geralmente, eles não vão ser utilizados. Isso vai fazer com que uma grande quantidade de mão de obra seja empregada nesse processo produtivo. Esse tipo de produção também ele é muito mais comum nos países subdesenvolvidos, porque essa modalidade de produção demanda uma menor necessidade de investimentos financeiros. Tá? No caso da preparação do solo, ela é feita de maneira bem rudimentar. Em muitos casos, o arado é puxado por animal. Então, tem uma foto ali na terceira imagem, da esquerda para a direita, a gente pode ver um animal puxando um instrumento de ferro que vai deixando o solo mais fofinho, mais propício para o plantio, né? O nome desse objeto é chamado arado. No outro tipo de agricultura, esse arado ele é feito de forma através de máquinas, tá? Dessa forma, não há uma preparação do solo através de correção ou adição de fertilizantes. O plantio ele é feito no solo nas condições em que ele se apresenta, se aproveitando da fertilização natural dele mesmo, tá bom? As sementes que vão ser utilizadas não são sementes selecionadas. Muitas das vezes o agricultor ele vai separar, vai guardar uma parte da produção anterior para ser utilizada nos próximos plantios, porque ele possivelmente não vai ter dinheiro para comprar mais sementes. A competitividade no mercado ela vai ficar comprometida porque, por ser um tipo de produção que dá baixa produtividade por área, né, eles produzem menos por área do que a produção intensiva, eles não conseguem chegar próximo ao patamar da produção intensiva também. Isso vai fazer com que eles não consigam competir no mercado. Os preços desses produtos geralmente tendem a ser um pouco mais caros. O agricultor extensivo ele é altamente também dependente das condições naturais, como as condições do solo, como as condições meteorológicas, depende da chuva, da temperatura. E no caso específico da pecuária, a produção extensiva ela ocorre com a criação de gados soltos pelo pasto. Isso resulta em uma ocupação de grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade e também uma menor qualidade do produto, porque o gado que anda muito, faz muito esforço, né, sobe morro, desce morro dentro da propriedade, tende a ter uma carne mais dura, né? E o fato também dele se alimentar daquilo que ele vai encontrando pelo pasto faz com que ele não tenha uma alimentação balanceada. Isso vai influenciar também na qualidade do leite e também da carne que aquele animal vai oferecer. E só abrindo um parênteses aqui, galera, é preciso destacar que tanto a agricultura intensiva quanto a extensiva ocasionam impactos ao meio ambiente. Ambas promovem o desmatamento, né, através da retirada da cobertura vegetal para se fazer o plantio. E isso aí é só o início de uma série de mudanças na paisagem, uma série de problemas ambientais que isso aí pode trazer, tá bom? Porque essas mudanças, elas, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, elas são mudanças de cunho negativo, tá? Isso vai impactar o meio natural. Mas a gente precisa admitir que a agricultura intensiva, devido à quantidade de insumos e recursos e técnicas, é a que promove mais impactos ambientais e danos à nossa saúde. As maiores críticas
principalmente de ambientalistas, estão no fato de que essa modalidade de produção agropecuária utiliza uma grande quantidade de combustíveis fósseis para o maquinário, como o diesel e a gasolina, promovendo a poluição do ar no meio rural, e ainda temos os corretivos químicos do solo e também os agrotóxicos, que além de poluírem o ar, poluem ainda o solo, a água dos rios, córregos, lagos próximos às fazendas. Tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido entender a diferença de agricultura intensiva para agricultura extensiva. Tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre os sistemas agrícolas tradicionais, tá? Que apesar da agricultura comercial moderna ter se expandido por quase todo o mundo durante o século XX, em muitos lugares, em vários países, ainda persistem o que a gente chama de sistemas agrícolas tradicionais, que são os sistemas que vão ser o contraponto do sistema agrícola comercial, é o contrário, tá bom? Esse sistema agrícola comercial, como eu já falei, também é conhecido como agronegócio. Nessa aula de hoje nós vamos conhecer a agricultura comercial tropical, chamada de plantation, que apesar de ser uma agricultura comercial voltada para a exportação, é também considerada uma agricultura tradicional. Tá bom? Parece ser meio contraditório isso, mas depois nós vamos ver o porquê. E no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai falar sobre outros sistemas de agricultura tradicional. E na próxima aula, nós vamos falar sobre outros sistemas de agricultura tradicional, mas aí nós não vamos falar sobre sistemas tradicionais comerciais. Vamos falar sobre sistemas tradicionais de subsistência, tá bom? Que é aquele sistema em que a pessoa planta para o próprio consumo. Então, os sistemas agrícolas considerados tradicionais podem ser definidos como um conjunto de saberes, mitos, formas de organização social, práticas, produtos, técnicas e artefatos, entre várias outras manifestações que compõem sistemas culturais que são feitos por povos e comunidades tradicionais que vivem da agricultura há vários anos. As dinâmicas de produção e também de reprodução da vida social que ocorrem nesses sistemas por meio de vivências e experiências históricas orientam também processos de reconstrução de identidades e contribuem para a conservação da biodiversidade, podendo assim ser reconhecido como patrimônio cultural e material do nosso país. Olha a importância desse tipo de produção, né? Até a ONU considera esses sistemas produtivos como um tipo específico de patrimônio, que combina biodiversidade agrícola, preservação de ecossistemas, aliado tudo isso a uma valiosa herança cultural que contribui para a segurança alimentar de vários povos e também a sobrevivência de pequenos produtores agrícolas. Tá bom? Então vamos lá falar sobre esse tal sistema de plantations. Em muitos países subdesenvolvidos localizados em regiões tropicais, ocorrem as culturas comerciais no sistema de plantation. Essa prática agrícola tem origem lá na expansão do colonialismo europeu em diversas regiões do continente americano, africano e asiático a partir do século XVI. Os colonizadores europeus utilizavam suas colônias para desenvolver monoculturas de gêneros tropicais como cana-de-açúcar, algodão, o café, em latifúndios com mão de obra escrava, e a produção destinada principalmente à exportação para as metrópoles do continente europeu. Ali naquelas duas primeiras imagens a gente pode ver o cultivo de cana-de-açúcar e também de algodão feitos por escravos. Os colonizadores europeus utilizavam suas colônias para desenvolver monoculturas de gêneros tropicais, como a cana-de-açúcar, o algodão e o café, em latifúndios com mão de obra escrava, e a produção era destinada à exportação para as metrópoles do continente europeu. Ali naquelas duas primeiras imagens, no canto direito, a gente pode ver o cultivo de cana-de-açúcar e algodão feitos por mão de obra escrava. Ainda hoje, o sistema de plantation é praticado nos países tropicais subdesenvolvidos da América do Sul e da América Central e também da África e da Ásia, com características bem semelhantes às do século passado, que era produção em larga escala de gêneros tropicais em grandes propriedades rurais, são os latifúndios, utilização de mão de obra barata, e em muitos casos, ainda nós temos em pleno século XXI, a exploração de mão de obra escrava, mesmo que seja proibido, e o cultivo de produtos destinados ao abastecimento externo, sobretudo mercado consumidor de países
desenvolvidos. Como exemplo, a gente pode citar o caso do chocolate. Quase toda a produção mundial de chocolate, inclusive dos chocolates da Bélgica e da Suíça, que são considerados os melhores do mundo, é feito com cacau cultivado no sistema de plantation em países, principalmente África e Ásia, né? Nessa foto aqui embaixo mostra um rapaz fazendo a colheita de cacau na Costa do Marfim, que é um país africano. Nessa foto tem um adulto fazendo a colheita, porém, em muitos casos, o trabalho da colheita de cacau, da preparação do cacau, das amêndoas de cacau, é feito por mão de obra infantil, como é no caso dessa última foto aqui à direita, um menino ali manuseando um instrumento para espalhar o cacau, para fazer a secagem da semente. E na outra foto aqui a gente pode ver o interior de uma fábrica de chocolates na Bélgica, que está entre os maiores produtores de chocolates do mundo. Porém, eles não plantam sequer um pé de cacau. Eles produzem muito chocolate, mas só que eles não plantam cacau, até porque o clima lá não é propício para o cacau, que é um produto de clima tropical, né? Porém, eles exploram mão de obras nos países subdesenvolvidos, né, principalmente africanos e asiáticos. Quase 70% do cacau produzido no mundo é na África, né? Então eles se utilizam disso, pagando um salário muito baixo, quando pagam, né, para conseguir aí muitos lucros vendendo seus chocolates caríssimos pelo mundo, tá? Só para finalizar aqui, uma diferença muito importante dos cultivos atuais, né, em relação aos cultivos desenvolvidos lá no período colonial do século XVI, XVII, XVIII, é a introdução de recursos tecnológicos e também de insumos desenvolvidos pela chamada Revolução Verde, que é um assunto que nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Beleza, gente? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. E não esqueçam, não deixem de fazer as atividades. Valeu? Fiquem na paz.